Muito boa tarde a todos. Pessoal, eu estou aqui com muita alegria e também com muita energia para falar com vocês nessa sequência de um tema que entendo é bastante significativo, tanto para a nossa vida pessoal quanto para a nossa vida profissional. Nós vamos falar aqui, na continuidade desse segundo workshop, das conexões do vendedor de sucesso, falar desse tema da liderança. Mas antes disso, eu sou obrigado a cair aqui no lugar comum, como fizeram todos aqueles que me antecederam aqui, e reforçar um cumprimento maiúsculo a vocês. Porque quem procura um aperfeiçoamento está sempre acreditando que pode se tornar uma pessoa melhor e um profissional melhor. O ato de vocês aqui é muito significativo. E por isso eu dou um parabéns maiúsculo para vocês. E um parabéns plus para as mulheres que aqui estão, afinal de contas, ontem foi o Dia Internacional das Mulheres, e eu peço, especialmente aos homens aqui, uma salva de palmas para essas mulheres maravilhosas. Como falamos aqui, o nosso tema é liderança, mas nós vamos falar da liderança evolutiva. Atenção! Os zumbis não estão apenas nas telas de TV ou de cinema. Os zumbis, eles estão espalhados por aí em vários níveis hierárquicos de lideranças em muitas organizações. Num ambiente aqui como esse, diverso, certamente ou algum familiar nosso, ou algum colega de trabalho, ou algum vizinho, mas você já deve ter sido em algum momento procurado por alguém que chegou com aquele olhinho caído, com baixa energia, com aquela cara triste, para dizer que havia sido substituído fora da expectativa dele de prazo da sua função como líder. É possível até, nesse grupo aqui, embora não muito grande, que alguém já tenha passado ou está nesse momento preocupado em ser substituído também. E quando alguém perde a sua função de liderança, não estamos falando só de status. Claro que há questões econômicas, financeiras envolvidas que afetam a nossa vida e afetam a nossa família, aqueles que estão ao nosso redor. E é muito importante a gente lembrar, quando a gente fala também de liderança, que o conceito de liderança hoje ele é bem diferente, um conceito moderno, que, aliás, é até tema de uma outra palestra. Mas é oportuno a gente dar só uma palhinha aqui e lembrar que o conceito hoje de liderança não é apenas daquela pessoa que faz gestão de um grupo, de uma equipe de pessoas. Mas o conceito de liderança hoje é aquele que foi importado lá dos marinhos americanos, que as startups abraçaram, depois as grandes empresas também abraçaram, que, resumindo muito, eu preciso trazer, no mínimo, a rédea da vida, minha vida pessoal, da minha carreira para minha mão. Porque se eu não faço isso, que eu sou? Um homem? Ou eu sou um marionete? Ou eu sou um fantoche? Ou eu sou um robô? Quando falamos de liderança, falamos em trazer essa rédea para que nós sejamos, de fato, protagonistas da nossa vida. Mas eu pergunto, por quê? Que alguns líderes parece que têm um rótulo de prazo de validade. E outros, no entanto, transcendem ao tempo, alguns que passam e deixam realmente marcas na nossa vida. E outros vão embora. Por que alguém que hoje é escolhido, é querido pela equipe, é celebrado, amanhã precisa ser dispensado, porque o comportamento dele é considerado inadequado? Por que alguém que fez muito sucesso hoje
Amanhã estão lá dando um jeito de dispensá-lo, de mandá-lo para outro lugar. Eu queria pedir permissão aqui, abrir um parênteses, para contar uma história pessoal. Não vou falar a minha idade para não assustar ninguém, mas nas corporações aí eu fiquei cerca de 40 anos, né? E, claro, vivi muitas coisas, tive a oportunidade de conviver com muitos líderes e também de liderar muitas equipes. Mas houve uma experiência que foi um divisor de águas para mim. Eu fui chamado para uma reunião, aquela empresa estava num momento de reestruturação. Então, os líderes foram chamados para aquela reunião e cheguei lá, nós tínhamos 3 opções. Vamos viajar comigo. Isso foi mais ou menos 1990, 90 um pouquinho. Vamos fazer uma viagem naquele tempo. Aí você chega naquela reunião, aquele climão, e você percebe que só tem 3 opções. A primeira era melhor, você só ia ser transferido. A segunda já complicava um pouco. Você ia ser rebaixado de função com reflexo no financeiro. E a terceira, amigo, simplesmente não tinha lugar para você no grupo. A reunião começou a andar. E aí eu percebi qual grupo que eu estava. Imagine qual era. No terceiro grupo. E aí comecei a ficar extremamente angustiado. Primeiro, porque você começa a pensar nos compromissos que você tem, na família que você tem, filho, que você conta para pagar. É inevitável não pensar isso. E segundo, aquele incômodo que parece que estão te entregando um atestado de incompetência, de fracasso. Você não serve. Você não tem lugar aqui. E aí eu comecei a respirar ali, né, Leila? Comecei a respirar, e aí veio um outro sentimento que brotou muito forte, que foi o seguinte: o que eu tenho que fazer para que nunca mais eu viva uma situação como essa? E aí eu volto à pergunta: por que será que alguns líderes são como estrela cadente? Brilha, 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 e daqui a pouco ele é sugado por um buraco negro. Essa história que eu deixei aqui para vocês, eu vou contar o final dela daqui a pouquinho. Mas eu vou revelar para vocês agora. Por quê? Por que algumas pessoas vivem essa situação? Qual a causa? Qual é o motivo? É muito simples. O que leva a essa situação é que o líder, ele morreu, metaforicamente falando. Por isso eu comecei falando aqui do zumbi. E por que ele morreu? Porque ele estagnou, porque ele interrompeu o seu processo de evolução, ele estagnou, ele parou de evoluir. Vejam, eu gosto sempre, quando eu falo de organização, trocar a palavra organização para o organismo, porque eu entendo a empresa como um lugar de vida, que tem vida, tem gente. E quando nós estamos inseridos dentro desse organismo, nós somos células desse organismo. Assim vejo a organização, um organismo vivo. Vamos imaginar então que você pega um seu dedinho e coloca um torniquete nele e aperta bastante esse dedo. O que vai acontecer com ele? Ele vai apodrecer. Ele deixa de receber a oxigenação, e ele vai sofrer uma necrose e não tem jeito, ele vai morrer. Quando o profissional ele faz isso, ele entra nesse processo de estagnação, ele rompe, na verdade, com os propósitos da empresa, ele rompe com as pessoas, ele quebra essa conexão, o resultado é morte. E aí, ele até pode ter um crachá de líder, ele até pode ter uma mesa de líder, ele até pode ter um contra-cheque temporário de líder, mas é um zumbi. E daqui a pouco, algum líder lá de cima vai perceber que há o cheiro de morte. E vão mandá-lo enterrar. Aí ele precisa ser substituído. A palavra é forte, mas é para incomodar mesmo. Mas diante desse quadro ruim, o que fazer para que aqueles que estão aqui, ou quem sabe alguém que a gente conhece, não caminhe nessa direção de morte, de se transformar num zumbi?
ou quem sabe até alguém que caminhou para essa direção, a gente consiga um desfibrilador para ir lá e ressuscitar. Como recuperar esse líder? Como fazer isso? Eu vou falar aqui agora sobre isto. Qual a solução para isso? A solução é a seguinte: a gente construir um novo modelo de liderança com base nos pilares da liderança evolutiva. E eu vou falar dos pilares aqui agora. Agora fala para a pessoa que está à sua direita, olha, e vai contar o segredo agora. Eu vou contar. O primeiro pilar aqui, vou pedir um suporte aí que não está indo. Pronto. Primeiro, sincronize os alvos. Que alvo? Toda empresa hoje, seja ela pequena, seja ela média, seja ela grande, ela tem um propósito. A empresa precisa ter um propósito. E nós temos também propósito, temos propósitos pessoais. Quando você está num lugar que o seu propósito pessoal não casa com o propósito daquela empresa, não tem conexão e, portanto, é morte. Amigo, você gosta de matar o urso polar? Não dá para trabalhar para o Greenpeace, cara. Você gosta de cortar a árvore da Amazônia lá? Porque se você gostar, não dá para ser fiscal do IBAMA, entendeu? Se você é vendedor e você não acredita no produto que você vende, não tem conexão. Então, a primeira coisa, tem que ajustar o alvo. A sua empresa, o alvo dela é esse. Se o seu não estiver coerente com isso, não dá conexão. Ajuste o alvo. É o primeiro pilar, se você quer ser um líder em evolução. Segundo, identifique a meta das metas, ou a meta mestra. Todos os dias nós somos inundados por um tal de tem que. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer não sei o que, tem que fazer. Todo dia tem um tem que. Mas o líder em evolução é aquele que, se ele tem 100 demandas no dia, ele identifica aquela demanda principal. Porque ele sabe que se ela não for feita, não vai adiantar ele fazer as outras 99. Nós temos que ter esse discernimento de entender qual é isso. Isso aqui eu estou trazendo uma experiência minha, prática, com certeza, mas isso aqui está respaldado por muita literatura também. Se a gente pega, por exemplo, lá, vamos pegar um livro bem conhecido aqui, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, lá do Covey, né? Um dos capítulos dele, ele fala de separar o urgente do importante. Eu tive a oportunidade de fazer certa vez um treinamento da Fundação Covey, foi uma semana estudando um pouco do livro lá, e eles usam aquela metáfora, pega aquela jarra grande, né, com a pedra grande, com as pedras pequenas e com a areia. Você já deve ter visto isso por aí. Se alguém não coloca primeiro a pedra grande, ele não consegue colocar tudo lá dentro. Você tem que colocar primeiro a pedra grande, para depois colocar as pedras pequenas e depois a areia. Que é a metáfora que eles usam lá no curso para mostrar que primeiro nós precisamos tratar da coisa mais importante. Mas se a gente pegar um outro livro, outro dia até conversamos com o Douglas sobre isso, o livro, por exemplo, A Única Coisa, é um livro excelente que fala a respeito de foco. E lá ele usa uma outra metáfora, que é a metáfora do joguinho de dominó. Quando você põe aquela fila de dominó assim, vai derrubar, você tem que derrubar o primeiro correto, e aí ele vai derrubando os demais. Então existe aquele problema, aquela demanda importante, que quando você resolve, você atendeu ela, ela vai derrubando as demais. Portanto, qual a sua meta importante no dia de hoje? A minha hoje, ela está aqui e dá aqui o meu melhor para vocês. Esse era o meu empenho para hoje. A minha meta mestra hoje era estar com vocês aqui. E vim de longe, hein? Vim lá do interior de Minas, Uai, República do Pão de Queijo, para estar aqui para conversar com vocês. Vou deixar depois o e-mail aqui.
Terceiro passo, conecte primeiro pessoas, depois sistemas. Gente, vivemos num mundo high-tech, ponto. Tecnologia veio para ficar. Que ótimo a gente ter uma ferramenta que nos ajude a identificar melhor clientes. Que ótimo a gente ter ferramenta que nos ajude a ampliar os nossos lucros, a administrar melhor a nossa vida. Ótimo, sensacional. Mas se você quer resultado exponencial, você precisa conectar primeiro com gente, com pessoas. Algumas relações, por exemplo, de venda, que você não consegue fazer via software. Você precisa, às vezes, no olho, para estabelecer uma relação de confiança e concretizar o negócio. Às vezes você tem uma equipe, não adianta você dar um excelente software para ela e ela está desmotivada. Você tem que estar bem conectado com o grupo para saber levá-los a um patamar superior. Conecte primeiro com as pessoas, mas faça isso de forma verdadeira e não caricata. Vou contar um caos aqui. Mineiro gosta de contar caos. Eu trabalhei numa empresa e chegou lá uma reclamação de um gerente, que ele não ouvia a equipe. Então ele reuniu o pessoal um dia e falou assim, gente, falaram que eu não estou escutando ninguém, hoje eu vou escutar todo mundo, fala. Aí todo mundo falou que queria falar, quando o último acabou, ele disse assim, agora que todo mundo já falou, vamos ao que interessa. Seria cômico se não fosse trágico, porque quando ele fez isso, ele estava, primeiro, podando ele mesmo, perdeu a oportunidade de receber feedback e de se aperfeiçoar, ele podou a equipe dele e ele podou a empresa que poderia estar alavancando muito mais resultado com envolvimento e participação de todos. Conecte primeiro com as pessoas. Conecte primeiro com as pessoas, isso é super importante. Quarto, ligue o botão off. Agora não tem ninguém off aqui não, hein? Agora nós estamos aqui em on, ligados, e amanhã provavelmente vocês vão estar mais em on ainda, para produzir, para vender, para correr atrás, para colocar em prática o que aprenderam aqui. Excelente. Mas olha, é preciso ligar o botão off para cuidar de si mesmo. Você, você, será que nós confiaríamos, por exemplo, uma equipe nas mãos de uma pessoa que emocionalmente é desequilibrada? Você tem coragem de colocar uma empresa, colocar o dinheiro na mão de uma pessoa que não cuida nem do próprio corpo? Uma pessoa que não cuida da sua saúde? Você acha que essa pessoa vai te vender uma coisa legal? Você não ficaria com o pé atrás? Ligue o botão off para cuidar de si mesmo. Hoje eu estava conversando com alguém aqui falando que um tempo atrás a gente ia numa empresa e muita empresa, inclusive, considerava frescura fazer meditação. Hoje você chega lá nessa empresa, tem lá cantinho da meditação. Ela contrata um profissional para ir lá de manhã cedo fazer exercício de alongamento e respiração com o pessoal. Ela incentiva a prática do esporte, que ela sabe que uma mente oxigenada, o resultado do processo todo metabólico do nosso organismo, vai fazer com que esse profissional tenha uma produção maior e melhor. Portanto, meu amigo, fique em on, mas liga o botão off. Vai no cinema, vai no teatro, vai levar o filho no zoológico, vai chupar um picolé com a namorada, sei lá o que você vai fazer, mas liga o botão off para cuidar de si mesmo. Medite, corra, faça alguma coisa, mexa-se. Isso é muito importante. Faça meditação, vai na igreja, não sei o que você gosta de fazer, mas cuide. E o último pilar, faça a metamorfose. Não podemos ter um comportamento estático num mundo que é dinâmico. Amigo, uma excelente solução ontem pode estar inadequada hoje, porque tudo muda com muita velocidade. E nós precisamos não só aprender hoje, como alguém já disse aqui, mas um grande desafio hoje é desaprender para aprender de novo.
para incorporar novas técnicas de liderança, por exemplo, para incorporar uma nova metodologia de trabalho, para incorporar uma nova forma de abordar para fazer vendas. É preciso fazer a metamorfose. É preciso estar em constante aperfeiçoamento e evolução. Não fique estagnado, porque senão vira o quê? Não vira zumbi. E agora, observe uma coisa aqui, voltando, por favor. Opa. Sincronize o alvo. É conexão com o propósito e com a empresa. Identifique a meta. É conexão com a meta, com o objetivo. Conecte primeiro as pessoas, é conexão com as pessoas. Ligue o botão off, é conexão consigo mesmo. Faça metamorfose, é conexão com a mudança. Qual é o resultado disso? Conexão do vendedor de sucesso. Lembra daquela historinha que eu deixei aqui, da experiência lá? Aquela reunião foi tensa. Aquela reunião foi tensa e algumas pessoas começaram a jogar a toalha. E aí, como eu estava no terceiro grupo, que não ia ficar com nada, me passaram para um segundo grupo, que era aquele assim que ia ficar rebaixado. E com mais algumas pessoas, nós abraçamos um processo que era um produto novo que teria que ser lançado no mercado. Mas abraçamos pensando no novo modelo de liderança. E o resultado, para encurtar bem aqui, que já estamos acabando, foi que lançamos um produto novo no mercado e aquele produto pagou sozinho a folha de pagamento da empresa. Mas a empresa, amigo, tinha quase 100 mil empregados. Yes! Eu brinco e disse o seguinte, se eu fosse Zagallo, eu ia dizer, agora vão ter que me engolir. E de fato, depois daquele dia, eu passei a escolher para onde eu ia, graças a Deus. E é com muito entusiasmo que eu falo isso. E é com esse entusiasmo, com essa alegria de quem teve essa oportunidade, deu essa reviravolta, é que eu convido você a fazer uma reflexão sobre os pilares e a fazer parte desse grupo de líderes, que ao mesmo tempo que ele é querido pela equipe, ele é desejado pelo mercado. Ao mesmo tempo que ele produz resultados extraordinários, eles são sustentáveis. E ao mesmo tempo que ele vende muito, ele bate meta, ele tem paz e felicidade. Eu convido você a fazer parte desse grupo. Para encerrar, fora agora, quando eu não estou fazendo palestra, não estou fazendo coach, eu desenvolvi um outro hábito, alguém disse aí, sobre escrever, sobre manter a criança viva. Um jeito de eu manter a minha criança viva e de manter a minha criatividade foi escrevendo. Eu andei escrevendo umas coisas para criança. E aí, sábado, eu tive até aqui no Unibis Cultural para receber um prêmio, foi uma surpresa. Eu fiquei classificado, meu livro ficou classificado como 3º lugar no concurso nacional, um livro de criança. E eu trouxe aqui e vou dar para vocês aqui, a ideia é pegar aqui um pai ou mãe que tem um filho mais novo, aí a gente vê um critério para a gente poder presentear com esse livro. Mas eu estou dizendo isso do livro de criança porque eu quero terminar contando para vocês uma história de criança, a história da Lara. A Lara era uma lagartinha, que como toda boa lagarta, estava lá na sua árvore, comendo folhinha, passando seu dia lá no galho, e de repente ela se assusta com o movimento de uma borboleta. Ela olha aquela borboleta e diz assim, que borboleta bonita, mas deve ser bom esse negócio de voar, deve ter uma visão diferente lá do alto, lá de cima. E ela começou a pensar numa porção de coisas sobre a borboleta. Ela só esqueceu de uma coisa, que ela tinha o mesmo DNA da borboleta. A única coisa que ela tinha que fazer era passar pela metamorfose. Às vezes nós olhamos alguém assim, um vendedor que bate todas as metas, um líder de sucesso, uma pessoa extraordinária, e nós ficamos pensando, nossa, eu queria ser assim, nossa, como esse cara é fantástico. Você olha o sujeito e fala assim, um cara feio com uma mulher linda, e a mulher diz assim, você é o homem da minha vida. Você pensa, nossa, o que esse cara tem? Não é? A genética me permite fazer uma afirmação aqui.
Porque o estudo do genoma mostrou que 99% de nós aqui, 99% é tudo igual, mais de 99%. Ou seja, a única coisa que nós precisamos para chegar no nível dessas pessoas que consideramos top é fazer também a nossa metamorfose. E eu convido vocês a fazer essa metamorfose, porque fazendo a nossa metamorfose é que nós também mudamos o mundo. Aqui estão, no final, o meu contato está aí, e eu termino com essa frase: evoluir para liderar. E eu desejo a vocês um sucesso bem evolutivo, bem consistente. E até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.